E eu ainda tenho uma dica bônus, Pedro, que essa dica bônus é o seguinte. Meu amigo, você quer chutar uma questão de química, certo? Porque tá no desespero, o corretor tá lá para tomar a prova da tua mão. Doutoras e doutores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da M, um canal que te ajuda a ter muito mais estratégia nos estudos para ter um resultado fora da curva e ter uma evolução fora da curva de um modo geral. E hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Rodolfo Calistrato, nosso sócio, diretor de conteúdo aqui na plataforma e professor de Química aqui dentro da M. Então, ele tem muito para falar para vocês agora, como vocês já viram aí no título, sobre como garantir a TRI mais alto possível em naturezas na parte de química, tá? Para que você não dê bobeira e não perca pontuação. Lembrando aquilo que eu venho falando muito para vocês, pessoal. O importante agora na reta final não é você maximizar os seus acertos, é você garantir que aqueles assuntos que você já sabe, que você já estudou, você não erre, que eles não se transformem em erros. Então é muito mais minimizar os seus erros e para isso eu estou aqui com o Rod agora para a gente mostrar para vocês onde você não pode errar, o que você não pode errar e como tocar esses próximos dias, como o Enem vai cobrar isso em Química. Então, vamos lá. Rod, se apresenta aí para o pessoal, fala o que é que você faz aqui na M para a galera, e aí a gente apresenta a tela, mostra o cronograma, mostra o gráfico das incidências e conversa sobre isso com o pessoal que está aqui assistindo a gente. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Rodolfo e sou o professor de Química da Mentoria e estou aqui, como o Pedro falou, para passar alguns direcionamentos a respeito de quais são as decisões mais racionais que você pode tomar durante a prova para otimizar os seus acertos. E com isso a gente vai checar aqui coisas bastante interessantes aqui a respeito desse tópico, tá certo? Então, pessoal, essa daí seria uma fração, né? Um gráfico em fração mostrando quais são as frequências dos assuntos mais importantes para o Enem de Química, né? E a gente percebe aí que interações intermoleculares está ali liderando como o assunto mais recorrente. Na sequência, temos estequiometria, depois reações orgânicas, eletroquímica, termoquímica, meio ambiente, soluções, concentração, funções orgânicas e separação de misturas. Dali para frente, né, a gente percebe que as outras já vão reduzindo bastante as suas frequências e acabam sendo assuntos importantes, é verdade, mas que a gente precisa olhar muito mais para aquilo que está diante ali dos 50% mais, 70% mais frequentes da prova do Enem, tá certo? E quando a gente vê aí, né, sobre interações intermoleculares, comumente, né, todo mundo consegue relembrar a respeito de quais são as forças intermoleculares mais comuns, mas o que eu percebo é que existe um problema inicial. O problema inicial é para poder checar a respeito de pontos de ebulição ou sobre solubilidade, que são duas propriedades físicas que dependem diretamente das forças intermoleculares. É importante você perceber que ponto de ebulição depende das interações molécula-molécula, enquanto que solubilidade depende das interações molécula do soluto por molécula do solvente. Então, perceba bem essa organização para não gerar confusão. Às vezes, um solvente é capaz de realizar ligações de hidrogênio, apesar de o soluto não ser capaz de oferecer esse tipo de interação. E por mais que a gente pegue essa situação, eu pegando esse mesmo soluto que não é capaz de realizar ligações de hidrogênio, se eu vou olhar para o cenário de ponto de ebulição, que eu estou pegando aquela substância pura, ali não vai existir ligações de hidrogênio, porque as interações são puras de soluto, né, no caso daquela substância, para ela mesma. Então, se ela não é capaz de ofertar esse tipo de interação, não encontraremos lá, tá certo? Então, ficar bem atento nessa particularidade. A respeito da estequiometria, meus amigos, aqui vocês têm que ser amigos da matemática, principalmente de um assunto que todo mundo acha que é bobagem, mas que eu digo que é um dos assuntos mais importantes que existe na matemática. Qual é esse assunto? São as frações, né? Muitas vezes a gente se acha, né, do tipo, poxa, eu sou o bam, que você mexer com tudo quanto é fração. Mas quando chega numa operação simples, a pessoa se enrola, né? E por quê? Porque dentro da estequiometria, nós vamos fazer exageradamente várias relações entre parte pelo todo. E toda relação de parte pelo todo significa que eu tenho uma quantidade percentual daquela parte. E se eu fizer uma relação inversa, todo pela parte, eu vou ter quantidades de unidades daquela parte. Então, se você sabe dar esse significado às operações de divisões, você está muito bem aqui para executar os cálculos de estequiometria. Não esquecer que a estequiometria ela se amarra em duas leis,
certo? Quais são essas duas leis? Lei das proporções fixas. Isso significa dizer que para eu fazer um bolo eu preciso de 4 ovos, né? Se eu quero fazer 2 bolos, eu vou ter que usar 8 ovos, o dobro. A proporção é fixa. Da mesma maneira, quando a gente vai falar da conservação das massas, estamos dizendo que antes da transformação química, a quantidade de massa é uma, e quando eu transformo essa matéria, né, ela vira viram produtos, a gente tem aquela mesma quantidade de massa. Tem que respeitar essas quantidades, tá certo? Então, são dicas iniciais aí bastante importantes. Quando eu chego em reações orgânicas, para finalizar, eu só vou falar essas 3 dicas iniciais a respeito dos assuntos mais frequentes. Quando a gente chega em reações orgânicas, a gente vai perceber que existe um mar imenso de reações orgânicas possíveis. E uma das grandes vantagens de se estudar ciência é porque a ciência ela é organizada. Isto é, imagine que a ciência é uma estante em que cada prateleira, cada nicho tem a sua determinada função, a sua determinada objetivação, né? Então, nós utilizamos cada região dessa estante de maneira muito ágil se a gente entende essa maneira de organizar. O que eu quero dizer com isso é que nas reações orgânicas, nós vamos organizar essas reações em grandes grupos de reações. Como assim? Reações de adição, reações de substituição e reações de eliminação. Se você consegue entender como organizar todos os perfis de reação dentro desses 3 principais grupos, as coisas vão fluindo muito mais facilmente, porque você vai entender as condições que vai levar uma reação a se processar por adição ou por substituição, ou quem sabe por eliminação. Então é essa a ideia inicial que eu vou apresentando aqui. Sensacional, meus amigos. Muito bom, Rod. Eu acho que apresentar esse destrinchamento, esse detalhamento desses 3 tópicos, pessoal, vocês já garantem muita coisa. E aqui eu venho mais uma vez reforçar a importância da estratégia dentro da execução de prova. Por quê? Ó, a gente está aqui para mostrar para vocês o que é que mais cai dentro da prova e tenham certeza. O Enem trabalha da seguinte forma: o que mais cai na prova, mais traz pontuação para você. Sempre são os assuntos que a gente tem o maior número de acertos pelos outros alunos. Então, desse modo, essas questões são qualificadas como questões que somam muito bem na sua TRI. Então, por favor, nunca, jamais, de maneira alguma, desrespeite essa lógica e tente sair fazendo todas as questões da prova sem pular aquelas que, de algum modo, pareçam um pouco difíceis para você. A gente gravou esse vídeo para matemática. Vou até pedir para tu colocar aqui em cima, em algum lugar da tela, para você poder ver o vídeo de matemática, quando a gente destrincha o que mais cai em matemática. E lá a gente falou para vocês sobre o quanto aqui na EME a gente trabalha esses assuntos seguindo a metodologia do IRA, que leva para o aluno, né, 3 etapas. Quer falar um pouco, Rod, sobre essas 3 etapas? Claro, bora lá. Então, outra grande vantagem, né, que a gente vai falar a respeito das ciências e das exatas, né, é justamente isso, porque toda questão a gente pode trabalhar identificando padrões. Então, você fez a leitura de uma questão, está nebuloso, você não conseguiu entender nada do que quer dizer essa questão, respira, para e vai procurando quais são os indicativos naquela leitura da questão que te levaria a interpretar essa questão por um ponto de vista, por uma determinada disciplina, um determinado conteúdo da química, por exemplo. Então, você fez essa identificação. É uma questão, por exemplo, de equilíbrio químico. Você conseguiu identificar isso. Qual que seria o próximo passo? O próximo passo seria as referências. Você vai utilizar quais são as leis dentro daquela disciplina, daquele assunto especificamente, para tratar aquele conteúdo da química. Então, você vai usar essas leis e no terceiro passo você vai fazer a aplicação. Isso é o IRA, metodologia que a gente utiliza aqui na mentoria, tá certo? E eu ainda tenho uma dica bônus, Pedro, que essa dica bônus é o seguinte. Meu amigo, você quer chutar uma questão de química, certo? Porque está no desespero, o corretor está lá para tomar a prova da tua mão. E aí eu te digo uma coisa, na química existe uma vantagem na frente das outras disciplinas. Qual que é a vantagem? É que muitas coisas na química ou é uma coisa ou é outra, não tem como ter um meio termo. Como assim? Vou te dar um exemplo. Quando eu tenho uma reação de oxirredução, ou uma coisa oxida ou reduz. Quando eu tenho a questão de solubilidade, ou uma coisa é solúvel ou não é solúvel, ou é uma coisa polar ou é apolar, ou uma coisa ela vai ser um ácido ou uma base, entendeu? Então existe muito essa dicotomia na química, e aí é onde a gente vai aplicar a tática Pelé, coisa que a gente aprende aqui na mentoria. O que é essa tática Pelé? É chutar, mas chutar com qualidade, meus amigos, que é justamente você poder checar, né, na questão que existem 5 alternativas e que normalmente 4 dessas alternativas vai falar a respeito de uma mesma característica e a quinta vai ser a diferente.
Como assim? Se eu estou falando uma questão de oxirredução, normalmente eu vou ter quatro alternativas que vai falar oxidação, oxidou, 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 e só uma dizendo que um reduziu. Ou seja, se você vai chutar, você não conseguiu entender o texto, só usa nessa condição, por favor, hein? Então você lê o texto, não conseguiu entender. Você vai para as alternativas, você percebe esse padrão, repetição muito grande aqui para quatro alternativas a respeito de um mesmo perfil, e só uma é exclusiva, a resposta tem que ser aquela que é exclusiva. Afinal de contas, de cinco alternativas, só uma é a verdadeira. E assim a gente faz o uso correto da tática Pelé, que a gente chuta com qualidade. Fantástico, fantástico. Ó, direcionamento dado, pessoal. E o que é importante vocês entenderem é fazer esse processo de identificação sempre. Você percebeu que na identificação, nessa primeira etapa, você não conseguiu entender, identificar que assunto se tratava, quais seriam as possíveis referências e como fazer uma aplicação para resolver a questão? Pula, pula na hora. E vai fazer as questões que você bate o olho, você já vê do que é que se trata e você consegue perceber que resolveria rápido. Isso vai ser muito importante. Vou trazer aqui um dos códigos da aprovação que a gente mais bate aqui na M. A prova do Enem é uma prova feita para ser lida inteira, não feita inteira. Então, leia a prova toda. Isso vai sim, demandar que você pule muita questão, para que você leia tudo, faça aquilo que for mais fácil, que você consiga resolver logo, e depois tente fazer o que é mais difícil. Então, aplica isso. Lembra desses assuntos que mais caem, foca neles agora, foca em tudo isso que o Rodolfo falou aqui dentro desse vídeo. Qualquer coisa, volta para rever, para anotar, e para chegar se você está bem ou não. E aí é só ir para a prova tranquilo e, claro, lembrando tudo aquilo que eu já falei no nosso vídeo sobre como render nessas próximas semanas. Vou pedir também para o editor colocar aqui em cima, algum dos lados desse vídeo, o link para o vídeo onde eu falo o que é que você deve fazer na sua estratégia, na sua rotina nessas próximas semanas para que você renda bem, beleza? Então também vai lá e assiste, ó, aproveita. O canal da M está cheio de conteúdo riquíssimo para vocês aqui agora nessa reta final. Você já sabe, você está aqui vendo? Comenta o que você achou desse vídeo, manda qualquer dúvida, curte também para que o YouTube entregue esse conteúdo de altíssimo valor para mais gente que precisa desse conteúdo. Então, pessoal, é isso. Recado tá dado. Segura aí, aguarda que a gente vai soltar para vocês ainda amanhã um vídeo sobre física e sobre biologia para você chegar muito bem direcionado nesses últimos 15 dias. Fechado? Então, Rodolfo, muito obrigado. Tamo junto. É bom demais ter você aqui. Fala pro pessoal para a gente fechar. Vou pedir para tu também colocar aí na tela o arroba do seu Instagram para a galera ir lá acompanhar e mandar mensagem para você caso tenha qualquer dúvida sobre química e queira seu direcionamento. Perfeito, Pedro, perfeito. Bora lá, gente. Como vocês viram, né, estamos aqui na mentoria fazendo um trabalho de dedicação muito profunda para que entreguemos a vocês as melhores condições de chegarem à prova e realizar uma competição injusta com todos aqueles que não estão dentro da mentoria. Essa é a ideia que a gente quer fazer, tá? Então, aqui estamos oferecendo um conteúdo que é basicamente para você conseguir conciliar aquilo que você está preparando-se, né, para fazer de acordo com as nossas estratégias, com as nossas diretrizes, para você conseguir extrair o máximo rendimento que você poderia, né, colocar na hora da sua prova, tá certo? Só para finalizar, tá? Para quem pegou aí, meu nome é Rodolfo, meu Instagram é RodolfoCTO, certo? Então procura lá meu arroba. Sou um dos sócios aqui da mentoria, né? Um dos donos da mentoria, e estamos aqui com toda a alegria do mundo, né? Entregando toda a nossa energia para movermos diante desse objetivo aqui, que é fazer a sua aprovação acontecer. Esse é a nossa maior realização, com certeza. É isso aí, senhoras e senhores. Então, vocês já pegaram o recado, vão lá, sigam o Rodolfo, vou dizer para o editor colocar aí na tela também o print do Instagram dele. E tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!